pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui com um vídeo bem especial nesse quadro que é o nosso Cinemei. Pra você que é novo aqui no canal, não faz a menor ideia do que o quadro Cinemei se trata. Basicamente esse é o quadro que eu explico algumas coisinhas do mundo do cinema pra vocês. Então assim, tem vários vídeos do Cinemei super legais aí, super informativos. E assim, você não precisa saber nada de cinema pra você entender o Cinemei, tá? Justamente o propósito aqui é eu mostrar uma curiosidade pra vocês, eu mostrar como que aquele filme favorito que você tem funciona por trás das câmeras. Então fica meio que uma curiosidade barra aprendizado aí. E o vídeo de hoje é bem especial porque eu recebi uma encomenda da loja Pipocando e eu vou abrir ela aqui em vídeo pra vocês, né? Eu vou fazer meio que um unboxing aqui, porque a loja Pipocando me mandou um roteiro de uma série que o pessoal aqui do meu canal gosta bastante, que seria Stranger Things. Mas calma lá, eu não estou falando do roteiro da quarta temporada, nem nada assim, né? Vamos manter a calma. A loja Pipocando, ela vende alguns roteiros de filmes e séries e esse tipo de coisa. E aqui nas minhas mãos eu vou estar abrindo o roteiro do primeiro episódio da primeira temporada de Stranger Things. Só que assim, gente, o Pipocando tem umas coisas assim super bonitinhas. Eles não mandam só o roteiro e pronto. Tem mais algumas surpresinhas aqui dentro que eu vou conhecer junto com vocês. Eu só sei que tem surpresas porque eu já tenho um outro roteiro dessa loja, que é o roteiro de Friends, no caso do primeiro episódio de Friends. Então assim, se eu vou estar abrindo um roteiro no vídeo de hoje, obviamente o Cinemei vai ser sobre como criar histórias. Você, sim, você mesmo que tá querendo criar a sua história, pois no vídeo de hoje você vai aprender como criar histórias, porque o tema do Cinemei de hoje é roteiro. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, que gosta de roteiros e cinema e esse tipo de coisa. Ah, e não se esquece também de dar uma olhadinha lá na loja do Plantão Geek, que tem vários produtos legais também de Stranger Things, incluindo alguns posters bem bacanas. É só ir lá e conferir. Bom, eu comecei cortando esse envelope aí e eu borrei o meu endereço pra não me acharem, é claro, porque senão vai que, sei lá, me assassinam na rua. E vocês vão, por favor, ignorar a minha câmera, que às vezes não tava muito afim de filmar, mas uma hora ela para, prometo. Eu comecei virando o roteiro e eu já fiquei chocada com a qualidade do material. E fiquei extremamente impressionada que a assinatura digitalizada dos atores está na capa. Então, assim, vem com até as instruçõezinhas sobre qual assinatura é de qual ator. Tem todas as informações de todos os tratamentos que o roteiro já teve. E olha só que coisa linda, gente do céu. E se liga, eu fiquei tão impressionada que eu já fui caçar a assinatura de algum ator específico. No caso, eu tentei caçar a assinatura da Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven. Ela era o número 3 e lá fui eu caçar a assinatura dela e cheguei na conclusão que é essa aqui que tá aparecendo na tela pra vocês. Eleven, Millie Bobby Brown, deve ser essa aqui mesmo. E aí é claro que eu já comecei a bisoiar o roteiro, né, dando de cara ali com os primeiros tratamentos, com a lista de externas e internas, que já eu vou explicar o que é. E é claro, folhear o próprio roteiro, que vai estar todo em inglês, afinal de contas as falas, tudo é em inglês, né, no material original. Então você consegue ver certinho quando é que termina, quando é que começa, todas as descrições, falas, é realmente uma coisa impressionante. Muito obrigada, loja Pipocando, por ter enviado esse roteiro mega especial que tá aqui na minha mão agora. E caras, eu fiquei besta. O exemplo que eu vou estar dando no Cinemei de hoje vai ser baseado neste roteiro que eu recebi aqui de Stranger Things. Então tudo que eu vou estar explicando, eu vou estar mostrando no roteiro pra vocês como é que eles fizeram, pra vocês verem como é que isso é identificável num roteiro. Pra começo de conversa, a gente tem que explicar o que é um roteiro, né? Pode parecer muito simples, vocês podem falar, não, é onde os caras escrevem a história. Ah, é onde tá toda a historinha e tudo mais. Por um lado, vai ser verdade, só que por um outro lado, o roteiro é um
planejamento, gente. Sabe quando você vai viajar e você faz um roteiro de viagens? Você não tá escrevendo nenhuma história lá, né? Você tá demarcando os locais que você vai visitar, qual ônibus que você vai pegar, qual metrô, qual trem, esse tipo de coisa. Você tá colocando ali um passo a passo de como é que você vai realizar essa viagem. Para um roteiro narrativo, é bem semelhante. Então, além de citar ali nas primeiras páginas todo o elenco que vai ter que participar desse roteiro e tudo mais, na página seguinte você vai ter que listar todas as cenas que são interiores e exteriores. Ou então, como a gente chama aqui no Brasil, as internas e as externas. As cenas internas geralmente são feitas em estúdio, ou seja, os caras pegam um estúdio fechado e começam a construir do zero um set. Por exemplo, aqui na lista a gente tem Buyer's House, que seria a casa dos buyers. Então já fica a curiosidade aí pra vocês. A casa dos buyers, somente externamente, pelo lado de fora, é aquela casinha que a gente vê. Pela parte de dentro, os caras simplesmente alugaram um estúdio que se chama Atlanta Gems, no caso de Stranger Things, e eles construíram a casa dos buyers lá dentro. Ou seja, as gravações internas são aquelas feitas dentro de um lugar, né, na parte interna de algum lugar. Esse lugar pode sim ser uma casa real, esse tipo de coisa, que vai depender da produção, só que no caso de Stranger Things eles fizeram tudo em set, eles construíram do zero a sala dos buyers. O lado exterior já é bem nítido, né, seria tudo que está do lado de fora, então as ruas, a floresta e esses tipos de lugares que você não fecha um set para você poder usar. Agora você pode me perguntar, Miss, como é que eles fazem para eles saberem exatamente qual lugar que eles vão gravar, né? Como é que as pessoas que vão pegar o roteiro vão saber isso? Antes de começar a verificar cenas no roteiro, você vai perceber que no cabeçalho sempre vai ter 3 informações, que seriam informar se vai ser externo ou interno, informar o lugar logo em seguida e também a hora do dia. Tá de manhã, tá de noite, tá à tarde, tá no meio da madrugada. É importante essas informações, porque, por exemplo, se você precisar de um pôr do sol, você tem que se programar para ver que horas que você vai começar essa filmagem para você conseguir filmar um pôr do sol em determinada cena. Gente, roteiro é uma coisa tão detalhada que você tem até mesmo alguns verbos que você não pode usar num roteiro, porque tudo que tá aqui tem que ser extremamente palpável, você tem que conseguir visualizar muito facilmente o que tá acontecendo. Então é estritamente proibido você colocar num roteiro de cinema verbos como pensar, imaginar, refletir, porque se você coloca lá, Eleven pensa em Hopper, como é que você sabe que ela tá pensando no Hopper? Você não tá conseguindo ver, né? Você só tá vendo a atriz lá com uma cara reflexiva e você tem que imaginar que ela tá pensando. Então, assim, em roteiro as coisas têm que ser praticamente um passo a passo. Então, determinados verbos, como eu falei, são proibidos, porque não tem como você tocar nesse tipo de coisa. Agora, se tá lá escrito Eleven pega caneta, você consegue visualizar a atriz indo lá e pegando uma caneta. Não tem segredo. Ela pega uma caneta, é um material, é algo palpável. E adivinha o que mais tem em roteiro falso? Verbo que não pode usar e especificação técnica no meio do roteiro. Agora, começando a falar um pouco sobre as coisas que você precisa saber para criar a sua história. Saiba que a sua história tem que ter 3 atos. Assim, de uma maneira bem comum, ela tem que ter 3 atos, apesar de existirem histórias com mais de 3 atos, tá? Eu quero deixar isso bem claro para ninguém vir falar que eu estava mentindo depois. A forma clássica de narrativa seria os 3 atos, que é basicamente uma forma que você tem para dividir a sua história. Sabe quando você faz uma redação e você tem lá na sua redação introdução, desenvolvimento e conclusão? Em cinema não é muito diferente, porque os seus 3 atos se resumem em introdução, desenvolvimento e resolução, né? A gente usa resolução em vez de conclusão. Geralmente o primeiro ato, que seria a introdução, tem aproximadamente 15 minutos, só que você acha produções por aí que tem primeiros atos de 20 minutos, meia hora, esse tipo de coisa. Vai variando. No caso de Stranger Things, o primeiro ato nesse roteiro aqui que eu tenho em mãos acontece durante os primeiros 20 minutos da série. O segundo ato dura até o momento que o Hopper retorna até a casa dos buyers depois de ter achado a bicicleta do Will e ele decide que realmente tem que ser feita uma busca pelo menino. E o terceiro ato é o tempo restante até o final do episódio. Isso, gente, no caso de uma série, tá? É muito importante eu ressaltar aqui que em uma série você tem 3 atos em cada um dos episódios e também na temporada inteira. Só que eu não vou me aprofundar nisso para não confundir vocês agora. Essas viradas entre o ato 1 e o ato 2 são chamadas de
pontos de virada, que seria um evento que acontece responsável por passar a introdução para o desenvolvimento e o desenvolvimento para a conclusão. No caso de Stranger Things, quando a Joyce chega até a delegacia de Hawkins para poder falar com o Hopper, esse é o acontecimento que transita o ato 1 pro ato 2. É a partir desse momento que a série vai começar a se desenvolver, porque eles vão começar a procurar pelo Will. Outra coisa muito importante que você tem que pensar é que, no caso desse roteiro aqui de Stranger Things, esse é o roteiro do primeiro episódio. Os primeiros episódios são chamados de piloto. E assim, ele tem esse nome porque na real tem um trocadilho muito bem bolado com esse nome de piloto, ou pilot, né, em inglês, porque esse seria o primeiro episódio que vai ao ar. Então eles fazem essa associação de, olha, o piloto, primeira coisa que vai ao ar, né, piloto, avião, entendeu? Nas primeiras 15 páginas do seu roteiro, você já tem que dar 3 informações muito importantes para as pessoas que estão assistindo a sua história, que seria tema, assunto e o chamado de ideia governante. Eu vou explicar o que significa cada uma dessas coisas. A diferença entre tema e assunto é que assunto é uma coisa mais específica. Então, por exemplo, em Stranger Things o tema é conspiração. Ok, só que você pode conspirar de várias formas diferentes. Então, qual que é o assunto de Stranger Things? Nova dimensão. Então, são teorias da conspiração que envolvem a criação de novas dimensões. Isso é possível ver nos primeiros 15 minutos? É claro que sim. Isso é possível ver, na real, nos primeiros 2 minutos da série, se você for parar pra pensar. A ideia governante seria uma mistura do que a gente chama de valor e causa. Ou seja, a gente pensa numa coisa que tem que acontecer, né? Pensa num tipo de valor. No caso de Stranger Things, estamos falando do valor de desaparecimento e temos que dar uma causa para esse valor acontecer. Ou seja, desaparecimento do Will Byers por conta do surgimento de uma nova dimensão, que seria o assunto da sua série. Essas 3 informações têm que ser dadas nos primeiros 15 minutos, ou seja, nas primeiras 15 páginas do seu roteiro. Agora, falando para onde a sua história caminha, né, para onde a sua história tá indo, você precisa dar alguns rostos pro seu público associar. Então é claro que nos primeiros 15 a 20 minutos de uma história, que se você for perceber, se você já fez essa associação aí na sua cabeça, no primeiro ato da sua história, você já tem que conhecer todos os personagens que são fundamentais para você entender para onde a sua história tá indo. Então é claro que nas primeiras 20 páginas do roteiro, você já conhece o Will, Mike, Dustin, Lucas, Eleven, Hopper, Joyce, Nancy, Steve, Barb, Brenner, Karen, Jonathan e, é claro, o que o roteiro determina como o monstro, que seria o Demogorgon. Você precisa determinar qual que vai ser o seu protagonista. E assim, gente, uma coisa que poucas pessoas sabem é que até mesmo num grupo de protagonistas, porque você pode fazer uma série, um filme, tendo um grupo como protagonistas. É normal, acontece. Só que, tecnicamente falando, dentro deste grupo de protagonistas, você vai ter o chamado protagonista primário, que é aquela pessoa que, se você tirar, a série não acontece, o filme não acontece. Existem várias formas de você determinar o protagonista, cada estudo aponta uma forma diferente, ou une uma forma com a outra, então tem vários motivos mesmo que podem tornar uma pessoa protagonista, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Só que no caso de Stranger Things, o personagem que, se você tirar, a sua ideia governante não acontece, né? O desaparecimento não acontece, seria o Will. Se você tirar o Will, você quebra a ideia governante, que seria todo aquele negócio que eu expliquei de desaparecer por conta de alguma coisa. Então, sem o Will, a história não aconteceria. Tem muita gente que vem debater comigo e fala, não, mas na real é sem a Eleven, porque foi a Eleven que abriu o portal. Só que assim, gente, esse lance da Eleven abrir o portal é uma coisa que é dita nos episódios lá na frente, no meio do seu segundo ato. Não é uma coisa que é apresentada nos primeiros 15 minutos. Não é uma informação que, a princípio, é determinada como essencial pra você saber. Se a gente fosse nessa lógica, então eu falava que a Eleven não é a protagonista, é a Terry Ives, porque é a Terry Ives que foi mãe da Eleven. E aí, se ela não tivesse parido a Eleven não teria nascido. Deu pra entender por que não dá pra sempre aplicar essa regra? Hoje em dia, é claro, Stranger Things trabalha com múltiplos protagonistas, só que numa forma técnica, se você avaliar o roteiro, se você avaliar
avaliar essa questão da ideia governante, o protagonista que foi determinado no roteiro foi o Will. Tanto que é bem engraçado que no roteiro eles se referem a Eleven como ou Eleven ou menininha, young girl. Tipo, tem momentos que a Eleven não tem nem nome no roteiro. É claro que hoje é uma grande personagem, é uma das principais protagonistas, só que quando eles foram escrever e vender, eles não venderam a Eleven como a protagonista, que fique bem claro. Outra coisa que você tem que deixar bem claro na hora de você criar a sua história é saber fazer uma diferença entre personagem e caracterização. Caracterização seria o seu personagem na maneira externa dele, é como os outros veem ele. Então, por exemplo, se eu escrevo um personagem que tá dirigindo uma Ferrari, as pessoas podem parar pra pensar que ele é rico. Nossa, o cara tem dinheiro pra dirigir uma Ferrari. Não representa o personagem de verdade. O personagem de verdade, ele só vai ser mostrado em momentos que ele estiver sob pressão. E um exemplo que eu selecionei desse roteirinho aqui de Stranger Things é, por exemplo, durante o jantar da família Wheeler, em que a Karen pressiona o Mike, falando que ele deveria ficar em casa e não sair, e o Mike decide pular a janela depois para ir procurar pelo Will. A princípio, a gente tinha a caracterização do Mike como apenas um menino nerd que tá ali jogando D&D. O personagem em si demonstrou uma característica de lealdade muito grande quando ele foi colocado sob pressão. E isso fica bem nítido no roteiro e deve ficar nítido em todos os personagens que você for criar. Se a sua caracterização é igual ao seu personagem, significa que o seu público não vai ter nenhuma surpresa ou nenhum tipo de desenvolvimento envolvendo esse personagem que você fez. Ele vai ser um personagem muito raso, sabe? Então isso não é muito recomendado quando você está criando histórias. E eu quero deixar bem claro que isso são apenas algumas coisas que você deve colocar nesse episódio piloto que a gente tá montando aqui, na história que você tá criando. Óbvio que você não vai colocar todas as coisas legais da sua série no primeiro episódio, até porque você só tá fazendo uma introdução da sua história. Você pode usar essas dicas da forma que você quiser. Você pode fazer uma introdução de 12 minutos, você pode fazer uma introdução de 20, mas você tem que deixar claro algumas coisas pro seu público. Do que você tá falando, pra quem que você tá falando, através de quem você tá falando, qual que é o valor, qual que é a causa, né, que seria a sua ideia governante, sobre o que estamos conversando. Então, quando você conta uma história, você tem que pensar que você vai contar pra alguém. Pra quem que você vai contar? Num primeiro episódio de uma série, você tem que mostrar qual é o potencial da sua série, qual é o potencial da sua história, através de todas essas coisinhas que eu expliquei. É claro que no 5º episódio da sua série, você não vai apresentar os personagens tudo de novo, contar a história tudo de novo, mas você vai introduzir alguma temática nova, você vai explicar um pouquinho sobre algo novo que você vai estar contando, pra poder desenvolver e, por fim, concluir no mesmo episódio. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e que pode ter se interessado, de repente, a criar uma história. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!